Bem, amigos, tudo bem? Eu sou o Rodolfo Lima, sou professor do curso de Administração Pública. Estou aqui para conversar com vocês sobre gestão de processos, que é um tema hoje bem evidente em todos os tipos de organizações, sejam elas privadas ou públicas, e é um tema muito importante, principalmente para que a gente possa estar sempre melhorando a prestação dos nossos serviços. Essa nossa conversa hoje, ela vai estar sendo dividida em 3 blocos. O primeiro bloco, eu pretendo conversar com vocês sobre as premissas básicas para que a gente possa executar uma gestão de processo. E nessas premissas, nós elencamos 6 premissas, ou seja, eficiência, eficácia, pensamento sistêmico, ciclo do PDCA, produto e cliente, que no decorrer da nossa conversa vão ficar mais evidentes o que é que essas premissas querem mostrar. Num segundo momento, nós vamos conversar sobre processos. Uma definição do que vem a ser processo, quais são os elementos que compõem o processo e também a tipologia e classificação do processo, que no nosso caso aqui nós dividimos em 3 tipos de processos. Por fim, o terceiro momento, nós vamos estar conversando sobre o que é gestão de processos, quais suas importâncias e apresentar também uma metodologia que ela está baseada no guia BPM de gerenciamento de processos. E essa metodologia, ela também subdivide em 6 tipos, 6 fases, na verdade, e que cada fase nós iremos conversar aqui rapidamente com vocês. Para nós iniciarmos nossa conversa hoje, nós vamos estar falando das premissas. Uma primeira premissa que é essencial para o gerenciamento de processos é a eficácia. A eficácia é nada mais do que a gente conseguir um objetivo, alcançar um objetivo. E qualquer processo, ele sempre tem um objetivo, ou entregar um produto, ou entregar uma informação. Então, eficiência é um dos principais objetivos do processo e, consequentemente, ao você querer melhorar um processo, você quer sempre atingir esses objetivos. Uma segunda premissa também é o conceito de eficiência. Eficiência também é uma das premissas a gente trabalhar no gerenciamento de processo. Por quê? Eficiência, a gente tem que sempre voltar e não confundir com eficácia. Eficiência é a gente sempre procurar fazer o melhor ou o mais com a menor quantidade possível. Ou seja, está diretamente vinculada ao conceito também de produtividade. Então, no gerenciamento de processo, a gente sempre procura melhorar as etapas que compõem um processo para, consequentemente, melhorar a eficiência e conseguir a eficácia. Uma outra questão também que nós temos que estar em mente no momento de trabalhar o gerenciamento de processos é o pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico, nós temos que entender primeiro o conceito de sistema. Sistema, existem várias partes que estão interligadas e a partir dessa interligação nós temos um sistema, ou seja, em que o todo é maior do que as somas das partes. E um processo continua da mesma forma essa lógica. E o pensamento sistêmico ou também conhecido como visão holística ou visão sistêmica, é você compreender esse todo, enxergando suas partes e a interligação entre essas partes. E para um bom gerenciamento de processos, se cabe também a esse gestor ter essa forma de olhar ao conjunto, ou seja, ao sistema em qual ele vai trabalhar. Também é uma premissa fundamental para que a gente possa trabalhar o gerenciamento de processo. Uma outra questão também é o produto. Todo processo, em seu fim, ele tem um produto. Esse produto ele pode ser de 2 formas, tangível ou intangível. Os produtos tangíveis, que são aqueles palpáveis, pode ser um produto, um bem material, como uma cadeira, um televisor, um próprio computador. E os intangíveis, que são insumos informacionais, que são derivados, que são principalmente os produtos referentes a organizações que trabalham com a prestação de serviço. Então, é importante também nós atentarmos que o produto, que é o resultado final de uma etapa do processo, ele também pode ser de 2 formas, bens tangíveis e bens intangíveis. E para as empresas de serviço, é bom, e eu estou repetindo isso porque muitas vezes nós não consideramos, é que esses bens intangíveis, eles são de fundamental importância, porque na grande maioria das vezes é um insumo, ou seja, é um input para um outro processo e que muitas vezes não são considerados, mas as informações também são consideradas produtos.
Um outro ponto também que nós temos que analisar como premissa dentro da gestão de processos são os clientes. E clientes, mais uma vez, nós temos uma subdivisão em clientes internos e clientes externos. Os clientes internos, geralmente nós temos como exemplo processos que estão interligando setores, ou seja, mais uma vez aí o pensamento sistêmico, estão interligando setores e que você tem como cliente interno um colega seu de trabalho, em que você entrega para ele um produto ou uma informação em que ele vai tratar e vai gerar um novo produto. Temos o cliente interno. E o cliente externo são aquelas pessoas que não fazem parte diretamente da sua organização, mas que se beneficiam dos serviços da organização. E também merecem atenção, porque essas pessoas é que vão estar, muitas vezes, avaliando e sendo um bom termômetro para a realização do processo. Não só os clientes externos, mas os clientes internos. Ou seja, o cliente, às vezes, é um bom indicativo se ele está satisfeito ou não com a qualidade do processo. Isso a gente vai ver mais à frente, como utilizar essas informações para o gerenciamento de processo. E por fim, mas não menos importante, nós temos o ciclo do PDCA, que é um modelo de gestão genérico que nós podemos utilizar também para o gerenciamento de processo. E o ciclo do PDCA, que ele é muito utilizado nas gestões que trabalham com a qualidade total, nós dividimos em 4 partes. Primeira parte, que é o planejamento, ou seja, que nós vamos planejar todos os tipos de ação possíveis e da melhor forma, que está sendo exercitada para o momento. Depois nós temos o fazer, que é o do, que é o D do PDCA, em que nós vamos implantar de fato e fazer o processo acontecer. Posteriormente a isso, temos uma função que é fundamental e vital para o gerenciamento, não só de processos, mas de toda uma organização, que é o controle, e que nessa fase nós temos que sempre atentar para ver se o que foi planejado está sendo realmente executado na prática. E, por fim, a partir do controle, ou seja, o avaliar, que é o agir posteriormente, para a partir do momento em que a gente faz essa avaliação, esse controle, verifica se tem alguns pontos de melhoria, nós iniciamos um novo ciclo, ou seja, nós planejamos novamente de acordo com o que foi verificado nas etapas anteriores, principalmente com o que derivou do controle, nós avaliamos e iniciamos um novo ciclo. Então, o ciclo do PDCA é um modelo genérico que nós podemos utilizar para o gerenciamento de processos e que nós vamos ver isso com mais detalhes no terceiro bloco da nossa conversa. Só para finalizar, para fazer uma recapitulação, nós temos 6 premissas: eficácia, eficiência, pensamento sistêmico, produto, cliente e o ciclo do PDCA. E só para a gente finalizar esse bloco, eu quero dizer para vocês, não há nenhuma organização, seja ela pública ou privada, que não se tenha processos. Então, fica muito mais evidente nós darmos importância a esse gerenciamento. Então, eu queria agradecer vocês por essa introdução. Nós vamos agora estar iniciando o nosso segundo bloco, em que vamos trabalhar sobre processos, e finalizo agora e aguardo vocês na próxima etapa.